Começando a live de terça-feira do nosso incrível Escolha Educação. Vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Alexandre, que o Alexandre, se eu tô tenso, todo mundo tá, imagina. Bora Então, quebrar esse calminha. gelo aí, mano. Bora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Escolha Educação. E muito obrigado pela presença de todos. A Escolha Educação é uma instituição que trabalha para o empoderamento dos jovens, especialmente os jovens de escola pública, para que tenham condições de escolher a educação como caminho libertador para as suas vidas. Nós queremos ajudar estes jovens a acederem às melhores universidades públicas do país. As nossas principais linhas de ação são oferta de conteúdos pedagógicos, não só para alunos, mas também para professores e público em geral. Captação de recursos públicos e privados para estabelecer parcerias com escolas públicas e propor ações de suporte educacional. E, por último, ser um espaço de divulgação e reflexão sobre boas práticas de ensino, troca de experiência entre professores e interlocução com o Estado acerca de políticas públicas educacionais. Se você ainda não assistiu a nossa live de fundação, que ocorreu no dia 15 de outubro, Dia dos Professores, eu recomendo que vocês procurem o vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo, vocês vão poder ouvir a leitura do nosso manifesto de fundação, no qual declaramos as nossas intenções e também o nosso posicionamento político. Nós estamos no começo da nossa jornada, e seu apoio é crucial para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Para tanto, considere seguir-nos em nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, sempre @escolhaeduc. Participe das nossas lives, sempre às terças-feiras, às 19 horas, e compartilhe com a sua rede de amigos da educação. Se você tem ideias para nos ajudar ou quer participar com a gente do nosso projeto, também pode nos escrever pelo e-mail escolhaeduc@gmail.com. Atualmente, a Escolha Educação está formada pelos professores Paulo Mendes. Fala, Paulo. Tá mudo. Você tá mudo. Para variar, né? Para variar, aquela coisa que acontece sempre. Fala, Paulo Mendes. Pessoal. Salve, pessoal. Muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todas e a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. O Ale já apresentou o trabalho da Escolha Educação. Então, nós queremos cada vez mais a participação de vocês. E hoje, como teremos todas as outras terças, se vocês nos permitirem, nos derem o privilégio da presença, será um prazer conversarmos sobre os temas relativos à educação que tanto nos interessa. Então, sigamos em frente. Gabriela, seja bem-vinda. Ali é contigo de novo. Michael Gonçalves da Silva, nosso professor de filosofia, técnico, sonoplasta, editor de Instagram, LinkedIn e tudo mais que você sabe. Fala aí, Michael. E de cuca fresca. De cuca leve. De cuca fresca, cara. Passou. Que tinha que dar errado, já deu. Não é possível. Já foi. Agora, cara, agora é sucesso. Agora é só conversa boa, assunto, colocar o tema em dia, cara. É ouvir a Gabriela, ver comentário aqui, cara. Agora é só felicidade. Bora lá. Nós também temos o professor Fernando Cachucho, nosso professor de física, que hoje não está, ele está trabalhando, né? Os professores dão aula de noite também, então Cachucho aí cumprindo horário noturno, né? Mas está lá nos seguindo na sala dos professores e na hora que ele põe os alunos para fazer exercício, ele vai dar uma bisoiada na live, que eu já sei que ele faz isso. Pronto, falei, Fernando. E este que vos fala, que é o Alexandre, eu sou professor de matemática, que compomos esse quarteto, Escolha Educação. Por enquanto é um quarteto, né? Bom, pessoal, para a live de hoje, nós estamos trazendo um tema que consideramos de extrema importância nos dias de hoje, especialmente em tempos pós-pandêmicos, não é mesmo? Que é, Gabriela, a saúde emocional. Nós vamos falar hoje, especialmente, de uma questão relacionada à saúde emocional, que é o preparo emocional para as provas vestibulares do fim de ano, que já se avizinham, né? E especialmente para o Enem, que já dia 5 está aí, batendo na porta, a galera nervosa, roendo as unhas. Então, Gabi, como é que a gente vai falar com eles? A nossa convidada é uma pessoa sensacional. Eu preparei um texto aqui, mas eu vou improvisar uma coisa. Eu trabalho com a Gabriela numa escola, e olha, gente, ela faz cada palestra para as meninas e para os meninos lá da escola, nossa, chuchu, beleza, eles adoram. E eu acho que vocês vão adorar também. A Gabriela, ela é psicóloga, né, com formação em psicologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental, está cursando psicopedagogia no Instituto Singularidades.
Ela direcionou sua carreira para a psicologia clínica e atende crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e realiza atendimentos em empresas com palestras e treinamentos sobre saúde mental, além de atendimentos presenciais no Parque São Domingos e também atendimentos online pela plataforma Doctoralia. A Gabriela vai falar com a gente, então como vai funcionar? Ela vai falar com a gente por uns 40 minutos, ela preparou uma exposição, uns slides daqueles bacanas que ela faz, e aí vocês vão escrevendo suas perguntas, vão comentando no chat, todas as dúvidas, é um tema sensível, a gente sabe, então fique à vontade para colocar, né, as suas questões, e ao final da exposição, nós vamos interagir com a Gabriela, principalmente ela vai interagir com vocês, respondendo as principais perguntas, tirando dúvidas, etc. Aproveita e escreve aí no chat, pessoal, antes de eu passar a bola para ela, da onde você é, de onde você está vendo a gente, se você é professor, se você é aluno, se você é uma pessoa interessada em educação, de que segmento, da escola pública, da escola privada, quem é você? Conta aí no chat para a gente te conhecer, a gente quer que você venha participar sempre de terça com a gente, para a gente te conhecendo e interagindo. Nosso canal já está com aulas, tem uma aula de geografia bacana do Paulo lá, tem uma aula de técnicas de estudo, e já tem a nossa live de fundação, e agora mais uma com a Gabriela. Portanto, gente, Gabriela Almeida, de Cuca Leve para o Enem, com você, querida. Obrigada. Nossa, que honra, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Estar aqui com vocês é uma honra, vocês são feras, né? São gênios aí da educação, e eu me sinto muito honrada. Obrigada a todos que estão nos assistindo, né? Eu peço que vocês colaborem aí com as perguntas, os comentários no chat, porque depois a gente vai trocar algumas figurinhas. E eu vou apresentar um material, né, para a gente falar sobre a Cuca Leve para o Enem. E nesse material eu coloco alguns tópicos importantes. São tópicos com frases de efeito, para vocês não esquecerem do que eu quero dizer, do que eu quero passar. E depois esse material vai ficar disponível aqui no canal deles, né, Escolha Educação. Vocês vão poder consultar também posteriormente a essa live. Então vamos lá, bora pessoal, bora produzir. A minha ideia, tá, pessoal, nesse canal, é passar para vocês, nessa palestra de hoje, passar para vocês algumas dicas sobre como lidar com a ansiedade, o estresse, como ir com a Cuca leve para o Enem, né? Como estar tranquilo, relaxado, apesar de que 100% a gente nunca conseguirá estar, porque é um momento de prova, né, de ansiedade, de dúvida, de desempenho. Então, realmente, a gente não consegue estar 100% na melhora aí da nossa ansiedade. A gente não consegue estar 100% com ela controlada. Mas, com as dicas que eu vou dar aqui hoje e que eu conto com vocês para fazerem as perguntas, nós conseguiremos melhorar um pouquinho, né, dessa condição emocional que é tão importante, que faz tanta diferença na hora de uma prova. Então, eu trouxe um checklist dos temas que eu pretendo falar e eu espero que vocês tenham comentários e perguntas para esses temas. Vejam só, eu vou conceituar o que é saúde emocional, vou falar sobre apoio familiar, sobre a importância de se perceber, né, do autoconhecimento, formas de relaxar, intensidade do estudo, não ter pensamentos catastróficos, acreditar, e, por fim, deixar uma mensagem bacana para vocês refletirem, que é a seguinte: a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, bora lá. Até o professor Alexandre falou sobre esse período pós-pandêmico, tá? Então, a saúde emocional, ela está muito em evidência depois desse período pós-pandêmico. E eu concordo com ele, porque até então parece que era um tabu ainda maior falar sobre saúde emocional. Mas, depois do que vivemos na pandemia, né, 2 anos, 3 anos aí pós-pandemia, o que nós estamos percebendo, né? Eu falo como psicóloga clínica, como psicóloga escolar, que nós estamos percebendo que cada dia mais a saúde emocional ela faz toda a diferença para realizar provas, para passar por desafios gigantes, porque esses desafios gigantes eles são cheios de expectativas, não só expectativas de terceiros, mas também expectativas que eu mesma crio, né? Porque eu tenho um ideal de identidade, de objetivos de vida que eu quero alcançar, eu quero agradar as pessoas que são os meus cuidadores, meus pais, meus responsáveis, eu quero me sentir validada, né, me sentir capaz. E eu escuto muito ultimamente dos jovens, dos adolescentes que vão fazer o vestibular, a questão de ser insuficiente, né? Hoje em dia eu acho que até depois vale aí um comentário que a gente vai fazer juntos,
professores, vale a questão de falar sobre ser insuficiente a partir do momento que eu tenho o advento das redes sociais e que eu me comparo bastante. Então, se eu tenho saúde emocional, se eu entendo a minha realidade, se eu aceito a minha realidade, eu consigo ter mais concentração, mais foco, mais energia, mais motivação e mais disciplina. Como psicóloga, eu posso dizer, um dos grandes sucessos aí para você ter êxito e conseguir controlar a sua ansiedade antes do Enem ou das provas dos vestibulares é a questão da disciplina, né? É a questão da fé em si mesmo, da autoconfiança, da autoestima. E ter fé em si mesmo, ter disciplina, quer dizer ter consciência de que você pode ter êxito, pode alcançar o resultado que você quer, pode passar no vestibular. E se não der para passar dessa vez, você sabe que você poderá tentar de novo, que você estará um passo à frente de quem nunca tentou, né? Porque você já passou pela prova. Então, eu sou realista comigo mesma. Tá? Eu tenho concentração, eu tenho foco, eu tenho energia, e principalmente disciplina. Eu não me desvio, né, da minha disciplina, eu não me desvio da minha rota, do meu planejamento. E aí, é importante vocês lembrarem de uma coisa que eu vou dizer agora. Quando eu não tenho saúde emocional, né? Quando uma pessoa que está estudando para o vestibular, está tentando se concentrar, está tentando se superar, quando que essa pessoa não tem saúde emocional? Quando ela tem situações acontecendo em sua vida naquele momento que são problemas mal resolvidos, angustiantes, que geram desconforto, né, que aumentam a sensação de insegurança, de incapacidade, né, e que aumentam mais ainda o medo de não passar, o medo de reprovar, quando você pensa na quantidade de pessoas que disputarão a vaga com você, quando você lembra da pressão de tirar boas notas. Então, a forma como a gente olha para a nossa realidade e se cerca de coisas boas acontecendo na nossa vida, ela é importante. Essa forma de se cercar, de se blindar de alguns problemas, ela é importante para eu manter a minha saúde emocional enquanto eu estudo, tá? A forma como você enxerga a sua realidade, como você aceita a sua realidade, a forma como você lida com os problemas. Então, eu coloquei aqui problemas mal resolvidos ou angustiantes demais. Talvez a gente deva selecionar quais problemas a gente vai deixar para depois e quais problemas a gente consegue lidar agora, sem atrapalhar os estudos. Não dá para querer abraçar o mundo, né? Essa talvez seja uma postura que não te ajude. Esse é um ponto importante. Apoio familiar. Pessoal, muita gente me pergunta, né, o que significa rede de apoio? Qual a importância do apoio familiar para o jovem, para o estudante que quer passar nas provas, que quer passar no Enem? E eu vou dizer para vocês, o apoio familiar, ou o que eu costumo dizer muito no meu dia a dia, que se chama rede de apoio, é uma estratégia, é uma forma de você ter acolhimento das pessoas que são mais caras a você, das pessoas que você mais confia, que cuidam de você, né? Então, eu até chamo a atenção, professores, para essa questão de você ter a sua família, o seu apoio familiar, como uma estratégia para manter a mente saudável, né? Como você poder contar com as pessoas, desabafar sobre os seus medos, sobre as suas angústias, sem desespero. Né? Muitas vezes a sua comunicação com as pessoas próximas e de confiança é exatamente no sentido de você buscar apoio. Então, a gente precisa que esse apoio retorne da família para você, estudante. Muitas vezes, pessoal, eu até disse isso em algumas palestras, a gente vê que os pais tentam motivar os filhos, os pais, os cuidadores, né, os amigos, os familiares, tentam motivar os filhos, os estudantes, comparando-os, né, a outras pessoas, ou então trazendo exemplos. E eu digo uma coisa para vocês. Quando vocês escutarem, vocês estudantes, escutarem histórias que sejam da vida dos seus pais, ou de familiares, ou de amigos, não tomem aquilo como uma cobrança, né? Porque as pessoas, elas trazem essas histórias como forma de apoio, como forma de você saber o que te aguarda ali na frente, como forma de te preparar, e não como uma cobrança, tá? As pessoas, muitas vezes, elas falam que o outro se saiu bem, que o outro foi melhor,
E essas pessoas geralmente são os nossos pais, cuidadores, responsáveis, e a gente acaba se afetando muito com aquilo. E nesse momento de preparação para o Enem, não é a hora de eu me comparar, não é a hora de eu me forçar, né, vamos dizer assim, a atender a expectativa do outro. E às vezes a expectativa do outro nem é tão alta, né? É a minha própria expectativa que está muito alta. Mas você precisa viver e estudar de acordo com a sua realidade. Por isso é importante você buscar o diálogo, o acolhimento, pedir dicas para os mais velhos, para as pessoas que você confia, falar sobre medos, sobre fracassos, sobre dificuldades, inseguranças. E uma coisa muito importante também é você assumir quando você não está tendo ali o apoio necessário, né? Não se sinta triste, não se retraia. Se você sente que você não tem o apoio necessário dos seus familiares, amigos, cuidadores, procure ajuda profissional. Aonde vocês podem encontrar essa ajuda, né? Procurem ajuda profissional agora aqui no canal, né? Escolha Educação, dos nossos queridos professores, vocês também sempre terão ajuda. Mas procurem no colégio de vocês, com os professores, com as coordenadoras, os coordenadores pedagógicos, com os psicólogos que vocês conheçam no colégio, ou às vezes até no CAPS mesmo, no Centro de Atenção Psicossocial. Por fim, se vocês não têm um apoio familiar, uma rede de apoio próxima, existe também, eu vou pedir para o Michael colocar no chat depois, existe um site extremamente relevante, né, da Unicef, que foi criado para dar apoio aos jovens, aos adolescentes, que é o site podefalar.org.br. Esse site eu já indiquei para alguns adolescentes, em algumas ocasiões especiais, porque muitas vezes o adolescente ele quer ter essa coragem, né, de falar, de buscar o diálogo, de falar dos seus medos, o medo de fracassar, mas ele tem medo de falar isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu padrinho, madrinha, avó. Então, talvez, se você não tem acesso a um psicólogo ou alguém que possa te acolher com essa escuta, sem julgamento, seja interessante você procurar esse site, podefalar.org.br. Ele é voltado para pessoas da faixa etária, né? Acredito que de 13 a 21 anos, e ele tem, sim, pessoas capazes, especialistas ali para te atender e para te orientar. Por fim, né, eu julgo que além do apoio familiar, a autoestima, a autoconfiança, né, inclusive existe uma tradução para autoestima que eu gosto muito, que eu queria passar para vocês, que é a tradução de autoestima é a mesma coisa que fé em si mesmo, né? Então vocês precisam ter fé em si mesmos. Fé em si mesmo significa não achar que você é perfeito, não pode errar, ou achar que você é imbatível, mas fé em si mesmo significa você entender que você tem o direito, né, de errar, de aprender com erro, de tentar de novo, assim como qualquer outra pessoa. Então, não se julgue, não compare a sua história com a de outra pessoa. Cada um vive coisas em momentos diferentes da vida. Cada um tem uma história pregressa que nunca será igual à do colega. Então, olhe para a sua vida, seja protagonista da sua vida, né? Aceite os erros, não tenha vergonha dos erros. Muitas vezes somos, como é que eu vou dizer, inclinados, né, a negar erros, a ter vergonha de falar que erramos, mas na verdade a gente aprende depois do erro, aprende a não repetir aquilo novamente. E muitas vezes as nossas ansiedades, né, os nossos pensamentos catastróficos, eles vêm dessa comparação que nós fazemos. Combinado? E outra coisa, né, para ajudar um pouco nesse apoio familiar, para ajudar nessa questão da ansiedade, eu coloco aqui um convite, né, eu deixo um convite a vocês. Como que vocês vão lidar com a ansiedade de vocês se, além de tudo isso que eu falei do apoio familiar, do significado de saúde emocional, vocês não param para analisar quais são as fontes de ansiedade que vocês têm no seu dia a dia, né? Entendam, existe uma ansiedade que é natural da vida, que é uma emoção normal, inata, que é a ansiedade antes de fazer uma prova, normal na escola ou na faculdade, que é uma ansiedade antes de fazer uma apresentação em público, né? Antes de fazer uma reunião, enfim, antes de vender algum produto. Essa ansiedade é natural. Mas existe uma ansiedade que é provocada, que é condicionada, e ela está muito atrelada à nossa sociedade, né? A nossa sociedade extremamente tecnológica, extremamente
usurpadora, vamos dizer assim, de muitos recursos, né, tecnológicos que nos tiram o foco, né, nos tiram a atenção. Então, eu queria que vocês começassem a perceber quais são, né, os gatilhos que vocês têm, que te geram ansiedade no dia a dia. E eu queria dar essa informação para vocês. A ansiedade, ela não acontece do nada. Muitas vezes ela é gerada, né? Muitas vezes ela é condicionada por nós mesmos. De onde vem a ansiedade, então, Gabriela? A ansiedade, ela vem do excesso de informações que nós recebemos todos os dias. Então, a todo momento, temos WhatsApp com conteúdo jornalístico, né? As notícias do UOL, dos navegadores diversos. Nós temos assinaturas de jornal, assinaturas de revista que nos mandam aí as pílulas durante o dia. Enfim, eu queria que vocês entendessem que por mais que a gente tenha que se adaptar a essa sociedade, né, da informação, da agilidade no conhecimento e tal, nós precisamos entender o nosso limite, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me adaptar, eu também tenho que entender qual é o meu limite. Poxa, se eu percebo que o meu limite está sendo ultrapassado, né, com muita ansiedade, muita preocupação, muita informação, eu começo a me sentir atrasada, superada, porque outras pessoas são melhores do que eu, porque as outras pessoas sabem mais do que eu. Eu começo a fantasiar e eu começo a ter pensamentos negativos. Né? Na minha cabeça, os pensamentos negativos, eles vêm por essa comparação que só existe na minha realidade. Né? Na verdade, não há uma evidência, não há algo concreto que prove que eu estou atrasada, que eu estou aquém do colega. Então, quando eu começo a ter esses pensamentos negativos, eu me sinto ansiosa. Eu ocasiono essa ansiedade. Quantas vezes você se compara com outras pessoas? Então, essa é mais uma forma de você se deixar ansioso. Por isso que eu vejo muitas vezes, professores, alguns alunos falam, né? Eu chego, né, do colégio, eu já deito para descansar, eu fico nas redes sociais, quando eu vejo já passaram 2 horas, 3 horas, eu fiquei me vendo, me comparando com outras pessoas, vendo o que o fulano está fazendo, o que o fulano está comprando. Isso me deixa um pouco triste, um pouco angustiado, porque parece que a minha vida não é tão interessante. Enfim, esse é um reflexo, né? Esse é um resultado dessa sociedade extremamente conectada, né? E conectada no sentido de fazê-lo se sentir abaixo, né? De fazê-lo se sentir em dívida com você mesmo, com a sociedade. E toda vez que eu me sinto assim, tomada pela emoção da ansiedade, eu posso tomar decisões erradas. É isso que é importante vocês saberem. Eu posso me deixar levar pela emoção e a ansiedade, ela passa a me dominar e eu passo a não seguir mais o meu planejamento de estudo, eu passo a pular alguns itens que eu deveria estudar mais, que eu já tinha planejado, eu passo a achar que não vale a pena estudar porque eu não vou alcançar o resultado mesmo. E se eu desistir, né, antes da hora, eu acho que vai ser melhor para não passar vexame. Então, eu começo a criar fantasmas que não têm evidência. E é aí que está o ponto, né? Eu preciso me perceber para evitar que esses pensamentos negativos se perpetuem. Né? Por favor, anotem quando vocês tiverem esses pensamentos negativos. Percebam que eles não têm fundamento, eles não têm razão de ser. Mas entendam que vocês precisam não se deixar agir pela emoção, tá? Isso é muito importante. Formas de relaxar. Eu coloquei aqui alguns pontos, né, algumas dicas para nós, porque as formas de relaxar, pessoal, elas são extremamente importantes. É de grande valia que vocês saibam relaxar. Por quê, Gabriela? Porque se eu não relaxo, se eu não tenho um bom sono, se eu não me concentro, né, me colocando para estudar num lugar calmo, tranquilo, onde eu não tenho barulho, não tenho interferências, eu não absorvo aquela informação. Né? Algo muito importante que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas cada vez mais está em evidência, é a importância do sono. Né? O sono é extremamente reparador. A ciência comprova, né? Os médicos comprovam. Muitas vezes as nossas memórias dos nossos aprendizados, elas são fixadas durante o sono profundo. Então, se eu não tenho um sono adequado, um sono profundo, eu não tenho como absorver aquele aprendizado. Então, eu fico com mais dificuldade de me concentrar, de aprender coisas novas. Eu não posso
achar que o sono é algo relativo. Ah, tudo bem, se eu dormir bem, se eu não dormir bem, tanto faz, não vai fazer diferença. Não, para você, estudante, é extremamente importante saber que o sono é de grande valia. Ele é um dos grandes responsáveis para você não ter os famosos brancos, né, durante a prova. Ah, minha mente ficou agora uma página em branco, não lembro de nada, esqueci, estou tão ansiosa que eu esqueci. Então, além de você seguir o seu planejamento de estudos, você precisa ter, né, um sono de no mínimo 7, 8 horas por noite, um sono profundo, tá? Um sono que relaxe e que fixe a sua memória, o seu aprendizado. E é muito importante reforçar, né, que você não pode dormir acessando as redes sociais, porque ao invés de as redes sociais te ajudarem a relaxar e dormir profundamente, elas farão o contrário, elas despertarão vocês, elas farão com que vocês tenham imaginações, ideias, e vocês despertem do sono, tá? Por isso, eu trouxe aqui para vocês uma técnica muito bacana, que é a respiração 478. Essa técnica, né, da respiração 478, ela é válida para crianças, para adultos, adolescentes, para qualquer pessoa que queira se sentir mais relaxado, mais concentrado, que queira acalmar quando tiver algum sintoma de ansiedade. E esse sintoma de ansiedade pode ser uma dificuldade para respirar, uma taquicardia, né, sudorese nas mãos. Às vezes tem pessoas que têm dores de barriga, tem N sintomas. Agora, está prestes a fazer uma prova, está prestes a fazer, enfim, o Enem, qualquer outro vestibular, comece a fazer essa técnica de respiração antes de realizar a prova. Como funciona? A respiração 478, inclusive vocês vão encontrar vídeos no YouTube que mostrem. Eu posso até passar para os professores depois, para eu deixar esse link da técnica 478 que tem no YouTube para vocês. E o importante dela é que ela oxigena o cérebro, e muito rapidamente. Tanto que há pessoas que até relaxam demais e começam a bocejar, começam a pensar em dormir. Então, vejam, qual é o processo? Então, primeira coisa, vocês vão ficar relaxados, em um lugar relaxado, sem barulho. Vocês vão puxar o ar, né? Inspirar por 4 segundos. Aí vocês seguram o ar por 7 segundos e expiram, soltam o ar por 8 segundos. Então, eu vou fazer uma vez aqui com vocês, porque eu quero que vocês, estudantes, aprendam. E eu conheço vários estudantes e alunos que ficam nervosos, ansiosos, mesmo na hora do estudo, não necessariamente só na hora da prova. Então, a ansiedade, ela fica muito exacerbada e ela fica além do normal mesmo por conta das redes sociais. Então, eu peço que vocês voltem, né, à sua tranquilidade fazendo essa respiração. Então, eu vou convidar vocês para fazer uma vez. Bom, depois eu vou deixar o link, mas é importante vocês saberem técnicas de respiração. Esse é um convite meu para que vocês aprendam a fazer, de forma a diminuir os sintomas de ansiedade. Seja na escola, seja no cursinho, seja antes de iniciar a prova no dia 5, vocês precisam colocar a respiração em dia. A respiração, ela é um fator extremamente importante para ajudar na concentração. Tá? Além disso, pessoal, eu já falei sobre a respiração, sobre o sono, sobre as redes sociais. Eu preciso que vocês entendam que atividades agradáveis para vocês relaxarem, atividades físicas, elas são extremamente válidas. Então, vocês estão estudando 5 horas por dia, 8 horas por dia, mas tem que encontrar algum momento para fazer alguma atividade que seja um hobby, né? Então, tem gente que gosta de pintar, de costurar, cuidar de plantas, fazer academia, fazer bicicleta, fazer dança. Em algum momento, isso vai ter que entrar na rotina de vocês. É uma orientação para quê? Para vocês não viverem naquela neurose, né, naquele medo, naquela paranoia intensiva de pensar na prova o tempo todo, porque muitas vezes pensar tanto na prova vai fazer você se sentir mais inseguro, tá? Então, essa é uma dica muito importante, formas de relaxar.
Né? Sono de qualidade, priorizar o sono, não dormir vendo redes sociais, fazer uma atividade física, uma atividade relaxante, procurar pessoas próximas que te ajudem a ter uma visão positiva da vida. Né? Nós não queremos pessoas otimistas, românticas, né? A pessoa tem que ser realista. Não adianta achar que a vida é um mar de rosas e que a gente não tem o direito de ficar ansioso. A gente tem o direito, porque é o nosso futuro, é a nossa expectativa. Mas toda vez que a gente faz isso, nos colocando para baixo, né, nos achando insuficientes ou incapazes, a gente não está se ajudando. Né? A gente está minando qualquer motivação, qualquer autoestima, qualquer fé em si mesmo. E, por fim, fazer as técnicas de respiração para ajudar vocês no dia a dia. Combinado? Eu quero ver todo mundo aprendendo a respiração 478. Intensidade do estudo. Algo muito importante que eu falei agora há pouco sobre disciplina, sobre planejamento de estudo, é você perceber o quanto você tem desperdiçado o seu tempo ou tem seguido o seu cronograma de estudos. Em que lado, né, você está? Você tem desperdiçado mais o seu tempo ou você tem seguido o seu cronograma de estudos? Entendam, pessoal, ser persistente, né, ser uma pessoa dedicada, uma pessoa persistente, é entender que aquele esforço extra que você está fazendo para passar no vestibular, para passar no Enem, ele tem uma data para acabar, né? Ele tem uma data final. Então, não precisa se desesperar achando que você nunca mais terá vida social, que você nunca mais terá horário de lazer, que você vai viver enfurnado em casa para sempre. Não pense isso, porque isso não é a realidade. Então, eu quero que vocês entendam, muitas vezes, o seu tempo é desperdiçado, não porque você não consegue mais estudar, mas porque, às vezes, você troca o livro pelo celular, pelas redes sociais. E isso é vida real, né? Isso eu recebo como evidência no meu consultório, alguns pacientes que falam, eu vejo alguns alunos falando. Então, nós mesmos, né, sabemos o quanto estamos ultrapassando os limites de tempo nas redes sociais. Agora, se você está gastando demais o seu tempo na rede social e não está ganhando nada com isso, qual é a tendência? Né? A tendência é você se sentir frustrado, é sentir que você perdeu tempo, que você não vai dar conta. Então, esse comportamento ele vai aumentar a sua ansiedade. Não é isso que a gente quer nesse momento. A gente quer algo que diminua a sua ansiedade, que você consiga controlar, que não te deixe com sintomas muito fortes, né? Sintomas que te desconcentram. Então, restrição ao celular e às redes sociais. Também não adianta agora intensificar os seus estudos, querendo estudar 12 horas por dia, 14 horas, passar madrugada estudando. O que é interessante agora não é ampliar esse tempo de estudo. O interessante é você diversificar os métodos de aula. Então, muitas vezes, nossa, eu escuto alguém falar assim, poxa, eu não aguento mais ler, é muita letrinha, é tudo muito igual, estou cansado, estou entediado. O tédio também faz parte. E eu oriento, né? A gente aprende muito isso na clínica. É importante você ter meios de estudo que sejam atraentes para você. Eu sempre gostei de ler, Gabriela, mas agora eu enjoei. Então, tente assistir uma videoaula, tente participar de uma aula em grupo, aulão, né? Se você tem facilidade em uma disciplina, seja professor dos seus amigos, se coloque nesse papel de ensinar. Assim como também é importante que você peça para algum amigo seu tirar a sua dúvida. É importante vocês combinarem aulas em grupo, porque muitas vezes você sozinho ali, todo dia, lendo, vai te dando um sono, um cansaço, que fica difícil suportar. E, por fim, não se distraia enquanto você estiver estudando, né? Não se compare, não fique usando as redes sociais. A saúde mental, ela precisa de rotina e de disciplina. Lembre-se que eu falei no primeiro slide sobre saúde emocional, saúde mental. Nós precisamos escolher quais são os problemas que a gente vai encarar nesse momento. Se a gente percebe que os problemas que a gente está vivendo na nossa vida familiar, enfim, escolar, são problemas muito pesados, muito difíceis, a gente deixa esses problemas para depois. Ou seja, a gente não sai da nossa disciplina de estudos, a gente não sai da nossa rotina. E se houver alguma coisa acontecendo, se estiver acontecendo alguma coisa que você não consiga evitar, peça ajuda para resolver o problema. O que você precisa entender é que se você fizer a sua rotina andar bem, se você tiver disciplina, a sua saúde mental estará em dia. É esse o ponto, né? Não duvide disso. Tenha esse processo em andamento que você vai conseguir avançar nos seus estudos.
E tem mais uma coisa importante. É muito legal essa parte que eu vou falar, porque muitas vezes na clínica, pessoal, ou no colégio, enfim, a gente percebe que as crenças que nós temos, né, desde a nossa infância, elas moldam a nossa personalidade, os nossos valores. Então, muitas vezes a gente chega na clínica ou para falar com alguém, certos de que aquilo que a gente está falando é a verdade absoluta, de que não existe outra possibilidade. Então, eu até trouxe aqui para vocês esse exemplo, né, do joinha para baixo, do negativo. Acho que eu não sou bom bastante, acho que eu não vou conseguir uma boa nota, e se minha nota não for o suficiente para o curso que eu quero, não vou dar conta de estudar todos os conteúdos, entre outros pensamentos. Esses pensamentos são os pensamentos catastróficos, que eu coloquei lá no primeiro slide. A gente fala isso muitas vezes querendo que o outro que está nos ouvindo confirme. Nossa, realmente, parece que muitas vezes a gente quer essa confirmação. Para quê? Para a gente tirar logo aquela cobrança que nós estamos carregando. Então, parece que a gente quer que o outro diga, realmente, Gabriela, você não vai conseguir uma boa nota. Realmente, você não vai dar conta. Você não estudou o suficiente. Parece que muitas vezes a gente quer isso, quer que alguém reforce isso. Quando, na verdade, isso não é a realidade. Isso é uma ansiedade. Que o nosso pensamento negativo está, na verdade, alimentando, né, com base em hipóteses, em comparações. Então, esses são os pensamentos negativos e catastróficos, que são pensamentos característicos da ansiedade pré-ENEM, pré-provas. Agora, como que você faz para esses pensamentos catastróficos não contaminarem você, não paralisarem você? Primeira coisa, pergunte-se, né? Será que faz sentido o que eu estou pensando? Eu posso estar exagerando? Talvez eu esteja sendo muito exigente comigo mesmo. Meu perfeccionismo pode estar me atrapalhando? Ou será que eu preciso mesmo me preocupar com isso agora? Qual a evidência concreta de que esses pensamentos catastróficos têm algum sentido? Então, vejam, pessoal, uma coisa muito relevante, muito importante para vocês, é vocês entenderem que não só na situação de prova, mas para vocês terem a cuca leve, né, não só para o Enem, mas para outros momentos da vida de vocês, é vocês sempre questionarem esses pensamentos negativos. Isso vai ajudar muito a diminuir a ansiedade de vocês. Então, por exemplo, os adolescentes, principalmente quando conversam entre si, eles tendem a se comparar, eles tendem a falar assim, poxa, amiga, eu acho que eu não vou dar conta de estudar tudo, eu acho que eu nem vou fazer a prova, eu vou desistir. E aí o outro adolescente fala, poxa, é verdade, se você não vai dar conta, acho que eu também não vou dar conta. Então, às vezes, a gente acaba se contaminando, né, se tornando o nosso próprio algoz. Quando, na verdade, nós não precisamos ser os nossos algozes, né? Na verdade, nós precisamos acreditar, ter fé em nós mesmos e falar, olha, eu acho que eu não vou dar conta de estudar tudo do jeito que eu queria. Mas se eu continuar seguindo o meu cronograma, a minha disciplina de estudos, eu acho que eu vou fazer o meu melhor. É esse tipo de pensamento que a gente tem que alimentar, e não esse pensamento negativo aqui do lado esquerdo. Né? Isso serve para o Enem, para os vestibulares, para tudo na vida. Toda vez que você se alimenta de pensamentos negativos, realmente você está se sabotando. E aí eu coloquei essa frase muito importante. Questione-se, tá? Questione a sua crença, questione o seu pensamento. Nem tudo que você pensa ou você acha é a verdade, ou reproduz a realidade. Lembre-se disso. Isso é extremamente importante. Eu acho que essa dica vale ouro. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui de especulações, né? Isso é muito normal, eu lembro da minha época de ensino médio, da minha época de universidade, a gente especulava muito, a gente adorava sair da prova e se comparar com um amigo, quantas você acertou, você acha, quais respostas você colocou na 2, na 3, isso é muito comum, a gente vai sempre, né, querer saber do amigo, querer especular, querer comparar, mas nesse momento, especulações improdutivas, elas vão gerar mais ansiedade. Então, que tipo de especulação improdutiva, Gabriela? Especulação improdutiva é sempre pensar no pior, que o pior está por vir, o pior vai acontecer com você. Então, são perguntas desse tipo, né? Será que a prova deste ano será mais difícil do que a do ano anterior? E se eu não tirar uma boa nota?
nunca vou entrar na faculdade, são muitos concorrentes, não vou ter nenhuma chance. Então, tentar especular e adivinhar essas respostas só vai causar mais ansiedade. Essa é outra forma de você criar a sua ansiedade condicionada, tá? Não é possível saber de antemão essas informações. E vocês, estudantes, sabem disso, vocês só ficam imaginando mesmo. E às vezes alguns estudantes falam para mim, mas é bom trocar essa ideia, essa informação, porque eu quero me sentir mais aliviada, eu quero saber o que meu amigo pensa. Então, mas vamos trocar outro tipo de informação? Porque se você ficar pensando sempre no pior da prova, você não estará se sentindo segura em nenhum momento, ou seguro em nenhum momento. Porque na sua cabecinha, o ponto é, para mim, vai acontecer o pior. Eu não vou dar conta. Então, entenda que você não tem como saber todas as informações com antecedência, não tem como adivinhar, não tem como imaginar. Tudo que você tiver que preparar, estudar, argumentar, isso já aconteceu durante o cursinho, durante o 3º ano do ensino médio. Então, agora é a hora da realização mesmo, tá? Não especule, porque especular também gera ansiedade. Bom, pessoal, por fim, eu trouxe essa informação, eu já estou chegando perto aí do fim das minhas dicas sobre ansiedade, mas eu trouxe esse ditado aqui, essa informação que eu acho super importante, condensando, né, fazendo uma síntese para vocês não esquecerem dessa nossa live, desse nosso bate-papo, entendam uma coisa, a gente nunca perde, né, com qualquer situação da nossa vida, seja uma situação ruim, uma situação enfim, de não aprovação, de reprovação, a gente não perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. De tudo nessa vida, eu quero que vocês absorvam, né, a importância do aprendizado, a importância do olhar de melhoria, de superação, né, não fiz isso agora, falhei nisso, mas eu já sei o que fazer para não falhar de novo, eu já sei com que eu tenho que lidar da próxima vez. Então, eu estou me sentindo mais preparado, estou me sentindo mais engajado. Sempre tenham esse olhar. A gente não pode ter vergonha, né, de falar sobre o medo da derrota, o medo da frustração, porque todos nós, independente do cargo, independente da carreira que nós escolhermos, do vestibular, da universidade, nós teremos frustrações. A vida é feita exatamente disso, desses altos e baixos. Então, eu te peço, olha só, não crie expectativas irreais, não se cobre tanto, não resolve, né? Quando chegar na hora do vamos ver, eu vejo que muitos adolescentes ou estudantes falam para mim, poxa, eu fiquei tão nervosa, chegou na hora da prova, não era nada disso, não era nada daquilo que eu imaginei, foi muito mais fácil. A ansiedade não é uma aliada, né? Eu te garanto, ela não te ajuda. Não antecipe os sentimentos negativos, não se diminua, não se frustre. Pense na sua vida com leveza, por mais que você tenha o dever ou a obrigação, enfim, a obrigação que você mesmo se colocou de passar numa universidade pública, porque os pais não têm condição de pagar a particular. Mesmo que vocês estejam pressionados nesse nível, não criem expectativas irreais, né? Não se frustre, cada um é protagonista da sua história, e você é tão importante quanto qualquer outro estudante. Você vai ter o seu espaço no mundo, né? Você vai ser protagonista da sua história, você vai realizar as coisas que você quer. A diferença é que as pessoas realizam em tempos diferentes, mas você vai ser capaz. E, por fim, as coisas não estão sempre no nosso controle. Tá? Não podemos controlar tudo o que queremos. Então, nós podemos e devemos fazer a nossa parte, que é estudar, fazer uma atividade física, fazer uma rotina de estudos, mas a gente não precisa ficar pensando naquilo que a gente não conseguiu resolver, a gente não precisa pensar naquilo que não estava no nosso controle. Aquilo já foi. O que ficou para trás, deixa lá atrás. Agora é hora de olhar para frente. Tá? Não é resolutivo ficar olhando para trás, não é positivo e não irá te ajudar. Então, eu acho que essas dicas que eu trouxe, né, elas buscam afirmar a sua capacidade, o seu amor próprio, né, a sua confiança em si mesmo. E eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Obrigada a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, professores. Obrigada mesmo, assim, por tudo.